Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Agora, a nossa aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário e comigo hoje está o intérprete Hermes, que nos acompanhará. Então, vamos começar a nossa aula. Esta é uma aula para o segundo ano do ensino médio e o tema é Fenômenos Ópticos, porque, de acordo com o Plano Anual de Curso da Secretaria de Educação, nesse quarto bimestre, os alunos do segundo ano estudarão os fenômenos ópticos. Bom, esta aula, ela contempla a competência específica número 2 para Ciências da Natureza e procuraremos desenvolver a habilidade 212, uma habilidade do nosso currículo referência de Minas Gerais. Também procuramos desenvolver competências socioemocionais, imaginação criativa e a curiosidade para aprender, que estão sempre aí aliadas ao desenvolvimento científico. Bom, estamos iniciando o quarto bimestre e eu trago aqui as temáticas que serão desenvolvidas nas nossas próximas aulas. Fenômenos ópticos, nós veremos também o comportamento da luz e as cores e conheceremos o funcionamento de alguns instrumentos ópticos. Bom, e eu vou começar a aula trazendo aqui um experimento curioso. E os materiais que eu vou utilizar. Primeiro, um recipiente de vidro transparente. Então, eu utilizarei um copo de vidro. Vou utilizar um lápis colorido e também a água. Então, eu vou pedir para vocês observarem o que vai acontecer aqui com esses materiais que eu vou utilizar. Então, aqui está o meu copo de vidro. Eu vou enchê-lo parcialmente com um pouco de água, parcialmente com água. E agora, eu mergulharei esse copo na água. Aliás, eu mergulharei esse lápis na água do copo. E agora observem. Bom, o que a gente pode observar aqui? Parece que esse lápis, ele está quebrado, né? Veja, eu tenho aqui ar e água, dois meios, eu chamo de meios. E observando no primeiro meio, que é o ar, o lápis tem uma inclinação. Mas no segundo meio, que é a água, ele está um pouco mais desviado, certo? Curioso, né? Então, eu trago agora uma pergunta, depois que você observou esse fenômeno, eu trago uma pergunta. Que fenômeno óptico foi observado aqui nesse experimento? E então, você conhece esse fenômeno? Você sabe por que ele ocorre? Você sabe que fenômeno é esse? Bom, é um fenômeno que está relacionado ao comportamento da luz. E esse fenômeno tem um nome, chama-se refração da luz. Uma segunda pergunta. Como e por que ocorre a refração da luz? Tá, você já parou para pensar, né, por quê que deu esse efeito visual? Tem uma explicação. E para a gente compreender esse fenômeno, eu vou recorrer então a um simulador. É um simulador que traz aqui uma maneira de visualizarmos melhor o comportamento da luz para compreendermos por que ocorre esse fenômeno da refração.
Bom, eu vou explicar o que nós temos. Isso aqui, esse aparelho, é uma lanterna. Opa! Uma lanterna. E essa lanterna, quando ligada, ela vai emitir um feixe de luz. Por enquanto, eu não vou ligar a lanterna. Eu gostaria que vocês observassem que, ao fundo, eu tenho representado dois meios diferentes. Esse meio branco aqui, que é o ar, e o meio azulado, que é a água. Então, nós temos uma interface aqui, uma superfície de separação entre esses dois meios, o ar e a água. Quando eu ligar essa lanterna e ela emitir um feixe de luz, o que vai ocorrer? Esse feixe de luz, primeiramente, vai percorrer esse primeiro meio, que é o ar, vai incidir na superfície de separação dos dois meios, na superfície da água, né? Do líquido, água, e vai passar a percorrer dentro da água. Só que vamos observar. Bom, então, isso ocorre de uma maneira curiosa. Primeiro, a gente observa que esse feixe vem se propagando em uma direção, parte desse feixe de luz é refletido e volta para o ar, e outra parte desse feixe de luz passa a propagar-se no interior do líquido, passa a propagar-se dentro da água. Mas olha só, ocorreu aqui um desvio na propagação desse raio de luz. Por que ocorreu esse desvio? Tem uma explicação. Está relacionada à velocidade da luz. Bom, a velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz na água. Por isso, ao mudar de meio de propagação, a luz mudou de direção. Houve um desvio. Bom, a velocidade da luz no ar é aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo. É onde ela se propaga com a maior velocidade. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Na água, a velocidade é menor. Bom, agora, o que eu vou fazer aqui? Vou desligar a lanterna, vou colocar uma reta que a gente chama de reta normal. Mas essa reta, ela é uma reta imaginária. Eu traço ela exatamente para observar e estudar o comportamento e esse desvio que ocorre com a luz. Esse fenômeno é o fenômeno da refração, tá? Bom, essa reta normal, ela é importante aqui para eu conseguir medir o ângulo de incidência e o ângulo de refração formado pelo raio de luz e essa reta normal. Então, eu vou mostrar aqui para você esse ângulo. Veja, vou traçar aqui o ângulo. Vou chamar de ângulo de incidência. O ângulo formado entre o raio que incidiu na superfície de separação aqui do ar e da água é o ângulo incidente. Vou traçar agora o ângulo refratado, o ângulo de refração, o ângulo formado entre o feixe de luz que está propagando-se na água e essa reta normal. A gente percebe aqui, apesar de pouca diferença, que esses ângulos têm valores diferentes, né? O ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, neste caso, quando a luz passa do ar para a água. Vou medir aqui, ó, vou usar
Vamos medir esse ângulo. Vou usar o transferidor. Então, o que a gente observa? Olha só, esse ângulo de incidência o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. O ângulo de incidência aqui está aproximadamente 50 graus. E o ângulo de refração está menos que 30 graus. Então, veja, há uma diferença aqui, certo? Bom, o ângulo de incidência, então, maior que o ângulo de refração. É por isso que ocorre o fenômeno da refração. E é por isso que, quando a gente observou o lápis lá dentro da água, a gente percebeu que houve esse desvio, né? Porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. E aqui entra uma grandeza importante, que é o índice de refração. O índice de refração é uma medida que vai me dar a informação do quanto o meio é refringente. Ou seja, quanto maior for o índice de refração de um meio, mais refringente ele é. O que isso significa? Quanto maior for o índice de refração do meio, menor será a velocidade da luz naquele meio. E quanto menor a velocidade da luz no meio, mais ela se aproxima da reta normal, o desvio é maior. Então, veja, para eu calcular, para eu encontrar o valor do índice de refração, eu faço o quociente, a divisão entre a velocidade da luz no vácuo, que é c, e a velocidade da luz no meio. O meio é o local onde a luz está se propagando. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o vidro, pode ser o óleo, glicerina, álcool, tá? Uma substância. Cada substância, então, tem ali o seu índice de refração. Eu trouxe uma tabela para mostrar os valores desse índice de refração. Então, acompanha aqui, ó. O índice de refração do ar é igual a 1. Por quê? Porque a velocidade da luz no ar é muito próxima à velocidade da luz no vácuo. Então, esse quociente vai dar muito próximo, quase que 1. O índice de refração da água, 1,33. O índice de refração, ele é adimensional, ele não tem unidade de medida, tá? Por quê? Porque você está dividindo a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, pela velocidade da luz no meio, que também é medida em metro por segundo. Então, por isso que o índice de refração, ele vai ser adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Veja o índice de refração do vidro, 1,50, da glicerina, do diamante, do etanol. Cada material aqui, então, vai apresentar um valor próprio, específico dele, para esse índice de refração. E aqui é interessante, olha, o menor índice de refração corresponde ao ar. E o maior índice de refração nesta tabela, né, corresponde ao diamante. E é exatamente por isso que o diamante tem aquele brilho próprio, ele consegue, a refração dele é alta, então ele consegue desviar muito a luz que incide nele. E esse desvio, então, traz aquele brilho característico do diamante, certo? Bom, o menor índice de refração aqui nessa tabela é o do ar, depois vem da água. Então, vamos pensar aqui uma coisa. Se a luz passar do ar para o vidro, vai sofrer um desvio na sua direção de propagação. Assim como se passar do ar para a glicerina, se passar do ar
para o etanol. Mas comparando aqui, ó, do ar para o vidro e do ar para o etanol, onde que a água vai sofrer o maior desvio? Onde o índice de refração for maior. Então, no vidro, a luz sofrerá maior desvio. Bom, mas a refração é um fenômeno que ocorre obedecendo leis. E nós temos aqui a lei da refração, que é chamada lei de Snell. Bom, vamos entender essa lei, porque envolve uma equação matemática. Essa lei me diz o seguinte, que o produto de N1 vezes o seno de θ1 é igual ao produto de N2 vezes o seno de θ2. Mas o que são esses valores? Então, vamos pegar aqui, ó. Deste primeiro lado da equação, eu tenho valores relacionados a um determinado meio. No outro lado da equação, eu tenho valores relacionados a outro meio. Então, suponhamos que seja ar e água. Então, aqui eu vou ter o índice de refração da água vezes o seno do ângulo de incidência na água, que é igual ao índice de refração. Opa, peraí, falei errado, vamos consertar. Ar e água. Então, índice de refração do ar vezes o ângulo de incidência. E aqui, índice de refração da água vezes o ângulo refratado na água, certo? Então, N1 vezes o seno de θ1 tem que ser igual a N2 vezes o seno de θ2, certo? Lembrando que seno é um conceito que vem lá da trigonometria. Agora vamos fazer o experimento 2. Esse experimento chama vidro invisível. Os materiais que eu vou utilizar: recipientes de vidro transparentes, que são os copos. Vou utilizar água, glicerina e tubos de ensaio. Aí você vai observar aqui o que vai ocorrer. Bom, nesse primeiro recipiente eu tenho água. Aqui no segundo copo, então, eu vou colocar glicerina. Ó, isso aqui é glicerina, a gente compra em farmácia, certo? Vou colocar uma quantidade aproximada aqui do copo com água. Bom, no primeiro copo, eu vou mergulhar o tubo de ensaio. Um tubo de ensaio é um tubo de vidro. Aí vocês conseguem ver o tubo de ensaio dentro do copo com água. Agora, no segundo copo, eu vou mergulhar um tubo de ensaio contendo glicerina dentro da glicerina. Vocês conseguem notar a diferença? A diferença entre o tubo de vidro mergulhado na água e o tubo de vidro mergulhado na glicerina. Ok? Bom, parece que esse tubo de vidro mergulhado na glicerina está invisível. Por isso que esse experimento chama vidro invisível. Ok? Agora, o porquê desse fenômeno? Vamos analisar? Aí eu deixo uma pergunta aqui para você. Por que o tubo de vidro mergulhado em glicerina tornou-se invisível? Essa resposta está relacionada com os
índices de refração desses meios. Observem, o índice de refração do vidro, 1,50, o índice de refração da glicerina, 1,47, são muito próximos. Então, por isso que quando nós mergulhamos o vidro na glicerina, a gente não conseguiu enxergá-lo perfeitamente, porque os índices de refração são praticamente iguais. Então, não houve desvio da luz dentro da glicerina em relação ao tubo de vidro. O índice de refração da glicerina é muito próximo do índice de refração do vidro. Essa é a resposta. Bom, então está aqui o que vimos na aula de hoje, é o conceito de refração da luz. Conhecemos alguns índices de refração dos materiais e as leis da refração. E a você, estudante que acompanhou essa aula, eu deixo aqui o meu muito obrigada. Até a próxima!